Com metade do território nacional em seca extrema ou severa, a Newman veio observar com os seus próprios olhos os efeitos da falta de chuva. E acabámos por descobrir uma aldeia com 70 anos de história que estava submersa pelas águas até este momento. Estamos aqui na aldeia de Vilar, em Pampilhosa da Serra. Esta aldeia estava submersa desde 1954. Devido à seca, emergiu sob a forma de ruínas. Muitos dos edifícios físicos ainda são visíveis, embora não se consiga bem perceber o que era na altura. Estivemos à conversa com o Sr. José Alberto, mais conhecido como Zé dos Barcos, a única pessoa em Portugal que ainda se dedica ao fabrico dos barcos de 3 tábuas. O Zé dos Barcos contou à Newman como se fazem estas embarcações, uma arte que está em vias de desaparecer, e o porquê de estas serem cada vez mais caras, não só devido ao aumento do preço dos materiais, como pela dificuldade em arranjar madeira de boa qualidade, fruto dos inúmeros fogos que infelizmente assolaram a região. O barco é 3 tábuas porque se a gente for ver, ele é realmente mesmo 3 tábuas, embora o fundo tenham 2, mas no fundo é só uma, porque depois tem as travessas, não é? Onde a gente começa o trabalho do barco é o fundo, fazemos o fundo e as laterais. O fundo que a gente aqui chama lunado, e as laterais que chamamos as costaneiras. Depois dessa fase, ele vai aqui à dobragem, ali naquela parte da dobragem, e depois do fim da dobragem, que é uma operação que demora aí 5, 6 horas, regressa aqui para onde ele está e é acabado aqui. Depois fazemos o banco, a proa, o cadernamento, a retaguarda, a calafetagem, o peixe, até ir para o rio, pronto. O barco antigamente era essencialmente para trabalho. Com a falta de água, os barcos não são tão vendidos. Os níveis da água até estão a subir aos poucos, devido ao reforço do caudal vindo das ribeiras. Mas não é suficiente para que as pessoas consigam levar os barcos de 3 tábuas para o rio Zézer. Pois é triste, mas ela não vem de cima. É o inverno, cada chuva do inverno. Não, ela não vem de cima. Agora o rio até tem tentado a subir. Ele desde faz agora, portanto, faz amanhã 15 dias, tem estado a subir pouco, mas tem estado a ter mais água. Temos um inverno que não é bem inverno, como diz o outro. Armando Coutrinho, o atual presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zézer, escreveu um livro infanto-juvenil sobre a subida das águas do rio Zézer. Isto após a construção da barragem de Castelo de Bode. Devido ao maior nível das águas, a aldeia de Vilar ficou submersa e as pessoas tiveram de se mudar para outras localidades nas redondezas. Armando Coutrinho recolheu testemunhos daqueles que ainda se lembram de como tudo era antes da construção da barragem. Esta aventura do livro surgiu já há muitos anos, quando eu também fazia parte de órgãos de comunicação social aqui do nosso concelho. E fui recolhendo estes testemunhos que agora recentemente foram registados novamente em vídeo, junto de algumas pessoas que há 70 anos passaram por grandes dificuldades. E quando foi do enchimento da barragem, as pessoas ficaram muito prejudicadas e sofreram muito por causa desta situação. E foram-se ouvindo testemunhos sempre de pessoas que viveram estas situações traumáticas até, porque tiveram que abandonar tudo. Era urgente fazer esta recolha por isso mesmo, porque as pessoas nesta altura já têm 80 anos. Muitas andavam na escola primária e lembram-se ainda destas situações. E então era urgente fazer esta recolha, mas ainda se lembram. Foram episódios que marcaram para sempre a vida delas e das suas famílias. Ou viviam perto do rio e tiveram que mudar de casa e tiveram que ir para outro concelho ou para outra região, está muito fresca neste sentido. Na altura, quando fizemos o vídeo, as pessoas identificavam, ali era a minha casa, ali era a casa dos meus avós. Apontavam e diziam o que é que era. Em Dornos, por exemplo, ali era a escola, ali era a Ponte Romana. Agora está tudo muito cá em cima e as recordações voltaram novamente. A seca trouxe problemas, principalmente porque Ferreira do Zézer vive muito do turismo e de quem visita a zona para usufruir da barragem. Neste momento, os barcos só chegam à água de jipe. Problemas muito graves, porque nós também estamos muito dependentes a nível do turismo da nossa região. Como as margens estão neste momento, não é possível ir com os barcos lá
com os barcos, as nossas margens são muito íngremes, só temos um acesso aqui, que é na Castanheira. Neste momento é quase que impossível um jeep, só mesmo com um jeep, levar os barcos lá ao rio, até mesmo o barco de 3 tábuas. É muito difícil as pessoas terem acesso aos barcos e conseguirem chegar lá abaixo. Uma das preocupações é a possível falta de água para abastecer as vilas, regar os campos e servir aos vários atletas que durante todo o ano chegam a Ferreira do Zezer para praticar remo, tirando partido das excelentes condições naturais para a prática da modalidade e ajudando assim a dar vida ao concelho. Mesmo para pescar, e os pescadores têm já alguma certa idade, é difícil chegar aos barcos, é difícil tirar partido daquilo que o Zezer nos pode dar, que é os benefícios do turismo, que o turismo nos traz. Até a nível internacional, o Zezer vem equipas internacionais de remo desfrutar do nosso rio para fazer exercício. Mas o retrocesso no nível das águas afetou mesmo a população? Não, ainda não. Embora que a água está lá muito em baixo, mas para nós ainda chega, ainda é suficiente para essa situação do regadio, sim. Armando Cotrim esperou que a chuva viesse e, de facto, veio preencher a barragem e trazer pessoas de todas as partes do país e do mundo a Ferreira do Zezer.